Olá, está começando mais uma produção do Estadão Blue Studio no 6º Congresso Internacional de Educação Parental. Eu sou Camila Silveira, jornalista, e para essa conversa eu recebo a educadora parental, psicanalista e escritora Jaqueline Vilela para falar sobre adolescência na contemporaneidade. Por que tantos adolescentes estão adoecendo? E o que as famílias e a sociedade podem fazer para reverter esse cenário, né? Jaqueline, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Ai, o prazer é todo meu. Para mim, falar sobre adolescência é assim, sempre oportuno e prazeroso, porque a gente precisa realmente falar sobre esse tema que é emergente na situação que nós estamos encontrando nos adolescentes hoje. Que já vem de uma infância muitas vezes comprometida, né? Eu costumo dizer assim, ó, o adolescente ele não brota. E muitas vezes os pais eles chegam para nós e diz, de repente, do nada, o meu adolescente mudou. E aí eu digo, olha, nada é de repente. É um processo, né? É um processo. Esse adolescente, ele é fruto de uma infância que foi vivida de uma forma ou não vivida de uma forma. Então a gente precisa sempre, quando a gente olha o adolescente, a gente precisa entender que tipo de infância esse adolescente teve. Porque ele vai levar para a adolescência muitos fragmentos dessa infância. Então, e muitos sinais que os pais vão desconsiderando, mas que na adolescência eles vão romper. E quais são esses sinais, então, para a gente já começar falando, para que a gente possa até prevenir, né, alertar e orientar quem está nos acompanhando? Bacana. Assim, ó, um deles é a falta de diálogo, a falta de comunicação. Muitos pais, eles reclamam muito que não tenho diálogo com meu filho adolescente, mas aí eu vou perguntando, como foi a construção desse vínculo na infância para que esse espaço ao diálogo fosse dado? E aí eram pais que não tinham esse costume de conversar com os filhos, de validar os filhos. E os filhos, eles foram crescendo nesse espaço onde, se eu conto, eu vou ser punido. Meus pais estão muito ocupados, então eu não posso falar com eles, porque senão eu vou atrapalhar. Ou então eu não posso contar com os meus pais, porque senão eles vão me bater, eles vão, enfim, né? Me punir de alguma forma. E aí o adolescente, a criança, ela vai crescendo nesse ambiente instável, que a gente chama de vínculo inseguro. E na adolescência não tem como. Uma criança que não teve um vínculo seguro com os pais não vai conseguir ter uma comunicação com esses pais nessa fase. E como reverter isso? Para quem já passou, perdeu a oportunidade, para não ficar angustiado, Sim. né? Angustiado também. É possível reverter, reparar e construir um novo tipo de vínculo? É super possível, porque na verdade, assim, imagina que a criança, tudo que ela tem são os pais. Então a criança, ela olha e o que ela vê são os cuidadores que ela tem. Eles são os mundos delas. Os adolescentes não. Os adolescentes, eles olham para os pais, só que eles já não olham para os pais como os heróis. Eles já começam a falar, nossa, minha mãe tem defeito, meu pai tem defeito, ela mente, ela tem problema. Já não são aqueles heróis. E aí eles começam a olhar para o mundo também. Então tem várias formas da gente conseguir reverter e até proteger um adolescente. Primeiro, a gente, enquanto sociedade, os pais também pararem, por favor, de dizer que é uma fase chata, que o adolescente é aborrecente. Por quê? Porque isso afasta. É como se o adolescente entendesse assim, quando eu era criança eu era aceito, eu era amado, mas agora adolescente eu já não sou aceito, só sou criticado. Então os pais, eles passam por um processo de luto, porque aquela criança fofinha, ela não tem mais. Aí já tá, às vezes, um adolescente maior do que você, com voz diferente, questionador. Então é muito esse lugar, a gente precisa estudar um pouquinho mais a adolescência. A gente precisa ir dando lugar a esse filho adolescente que tá na nossa frente, que não é o nosso idealizado. É o filho adolescente real, é aquele que tá ali do jeito, não do jeito que eu idealizei, mas do jeitinho que foi constituído porque foi o que eu dei conta de dar lá atrás. E aí a gente começa a construir de novo vínculos, e é possível, porque o adolescente ele consegue reconstruir vínculos com adultos de confiança, mas o adulto precisa mudar primeiro. E falando então agora sobre
de uma forma mais ampla, né? Como que você considera, a gente vive um momento muito peculiar, né? Com internet, telas, inteligência artificial, pressões acadêmicas, sociais, né? Competitividade, mercado, um adolescente já pensando no futuro, nas profissões. Como que você considera a adolescência hoje, esse cenário atual, que também contribui para esse tema que eu mencionei aqui no começo, que é o adoecimento, né? Por que tantos adolescentes adoecem e como nossa vida contemporânea tem contribuído para isso? Sim, a gente está vendo com muita preocupação, porque pela primeira vez na história a gente tem adolescentes menos satisfeitos do que os idosos com a vida. Então, olha só que triste, a adolescência é uma fase de potência, é a fase onde você está sonhando e os nossos adolescentes, eles não estão conseguindo sonhar. O suicídio já é a segunda causa de estatística dos adolescentes, né? Então, imagina, adolescentes querendo realmente não estarem mais aqui. Por quê? Porque eles não conseguem viver nesse mundo tão acelerado. Eu atribuo muito esse adoecimento, de novo, tá? A essa falta de contenção por parte dos adultos cuidadores. E aí, na adolescência, eu vou expandir isso. Não é só pai e mãe. Que ambiente escolar esse adolescente está inserido. Porque o que eu percebo na prática? A criança, ela tem um tratamento na escola. Quando vira adolescente, parece que a chavinha vira e os professores e toda aquela escola passa a olhar para o adolescente como, assim, ele tá querendo me passar a perna, eu tenho que ser mais duro com ele, e o adolescente, ele passa a ser só criticado pela sociedade. Aí a gente tem uma sociedade inteira que tem essa cultura de achar adolescente chato, aborrecente, mimimi e tudo mais. Então, em nenhum dos espaços, hoje os nossos adolescentes são acolhidos. Qual é o único lugar que esse adolescente é acolhido? Na internet, nas redes sociais. Ali ele faz amigos, ali tem aquela pessoa que sabe disso e vai trazê-lo, às vezes, para um lugar muito diferente daquele que ele deveria. Então, nós, enquanto sociedades, a gente precisa pensar um pouco mais em como a gente trata este adolescente. Porque o adolescente em ambiente hostil, ele não vai querer ficar. Com certeza. Então, nesse sentido, quais recomendações, orientações você daria para não só para a família que você já falou, mas até para a escola, né, que é esse lugar tão importante para mudar essa perspectiva em relação aos adolescentes? Muito bacana. Eu acho que primeiro a gente tem que começar a estudar um pouco mais essa adolescência contemporânea. Não é mais como era. Eu fiz curso de datilografia, eu cresci num outro mundo. Eu tive uma parte analógica, hoje não. Hoje tudo é muito tecnológico. Então, primeiro a gente cuidar desses espaços digitais que os adolescentes estão, trazendo mais proteção, fazer essa educação digital com os adolescentes, mas principalmente mostrar para esses adolescentes espaços alternativos, dança, teatro, ar livre, algo que o adolescente queira experimentar. A adolescência é uma fase de experimentação. Então, não é normal um adolescente que fique trancado no quarto só querendo celular. Por que isso está acontecendo? Porque a esse adolescente muitas vezes não é oferecido esses espaços. Então, a gente olhar enquanto sociedade nesses espaços para o adolescente experimentar, para que ele queira fazer outras coisas além das tecnologias. E daí entra essa questão, né, da tecnologia, que é tão latente, principalmente nessa fase. Como lidar também, como caminhar por essa questão, sem ser muito permissivo, mas também sem ser autoritário, e garantindo a autonomia também desse adolescente. Exato. Eu costumo dizer assim, o ambiente digital, ele é público. Então, os pais e os adultos, eles estão confundindo muito, porque muitos pais chegam para mim falando assim, Jaque, mas eu não vou estar invadindo a privacidade do meu filho se eu for lá e olhar o celular dele. E aí eu costumo dizer, já tá todo mundo invadindo a privacidade do seu filho, só você que não quer invadir. Porque assim, lá, gente, nas redes tem de tudo.
tem pedófilos, tem golpistas, tem de tudo. Tem pessoas o tempo inteiro querendo atrair esse adolescente para alguma coisa. Então é um mar aberto. Os pais precisam sim supervisionar esse uso, supervisionar em tempo, supervisionar em conteúdo, porque o adolescente ele ainda não tem a capacidade de olhar para esse mundo sozinho e fazer boas escolhas. Então, bons acordos de uso de tela, de acompanhar, como eu vou acompanhar este seu uso, precisa ser feito. Para punição, não. Para proteção, a gente precisa proteger. Então, o discurso que eu faço até com a minha filha, que tem 17 anos, é: filha, isso é para sua proteção. Você ainda não está preparada para navegar com isso aqui sozinha. Então, a gente vai navegar juntos até que você se sinta capaz de navegar sozinho. Eu acho que está muito sem contorno, sabe? O uso das tecnologias. Os pais falando: meu filho tá seguro dentro do quarto, mas a gente tá vendo que não, porque ele tá com o mundo na mão. E Jaqueline, você já falou um pouco, mas eu queria abordar um pouco mais nessa questão de como se aproximar. Você tem dicas práticas, assim, para pais e mães que querem ficar mais próximos dos seus adolescentes e não conseguem? Tenho muitas. Então vamos lá. Mas acho que a primeira coisa mesmo é você fazer essa reflexão de com qual filho eu estou falando. Quando eu atendo os pais, a gente percebe que muitos pais estão falando com o filho idealizado e não com o filho real. Porque a adolescência é aquele rascunho, sabe? Você dá uma olhada e fala assim: não foi aquilo muito bem isso aqui que eu sonhei, não. Esse menino tá muito preguiçoso, essa menina tá assim. E a gente quer consertar, com medo, inclusive, do filho, enfim, não dá certo lá. E aí eu digo: não, olha pro teu filho agora, do jeito que ele tá, e aceita isso, essa primeira ponte para comunicação. Depois, a gente parar de só criticar. Vamos começar a olhar também o que esse adolescente tem de qualidade, o que ele tem de bom, porque nem eles sabem. Então, quando eu pergunto: o que sua mãe diz que você tem de bom? Ele fala: ela só me critica. O que seu professor diz que você tem de bom? Aí ele também só me critica. Então, o adolescente, às vezes, ele passa essa fase no limbo, porque ele não tem um adulto que diga para ele: puxa, como você é bom nisso, vamos investir? Puxa, percebi que você gosta disso aqui. Então, é a gente entrar um pouco no universo do adolescente, que às vezes a gente não gosta daquelas músicas, daquela série, mas nós adultos a gente precisa entrar um pouquinho nesse universo para poder fazer essa conexão. E sempre numa conexão genuína, porque o adolescente, se ele sente que você quer dobrar ele, se você quer... não, ela tá fazendo isso, mas no fundo ela quer que eu faça o que ela, né, tá querendo, ele não vem. Então, a gente dialogar, porque a adolescência também é uma fase da gente expandir limite. Então, a gente precisa aprender a fazer isso. E reviver também, né, as nossas questões e até ressignificar, né? Sim, tem muitos adultos que tiveram adolescência ferida. Sim. Então a gente esquece, né, que a gente já foi adolescente, que a gente falava desse jeito, que a gente tinha as nossas manias. Então é relembrar um pouco, diminuir a expectativa e incentivar. Porque o sistema do cérebro do adolescente, ele tá no momento de recompensa. Então essa coisa de você ficar assim: estuda porque senão você não vai ser ninguém na vida, não motiva adolescente. Excelente. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente tem um tempinho para uma mensagem final. Você já falou muita coisa bacana, importante, mas sua mensagem final, sua frase final, se fosse possível fazer um pacto, único pacto simbólico entre família, sociedade, adolescente, qual seria esse pacto mais importante para você? Mais importante para mim é dizer que a adolescência, ela vai passar, mas aquilo que o adolescente viveu ou não viveu na adolescência não passa. Então não vamos ficar repetindo: vai passar, tá rebelde, vai passar daqui a pouco. Porque um adolescente navegando, transitando sozinho pela adolescência é um adulto que vai ter que dar conta depois de muitas questões não resolvidas. Então, por isso é importante esse olhar, né? Mais atento para essa fase tão importante. Muito obrigada pela conversa, pela troca. Que essa conversa inspire novas formas de acolher e fortalecer essa fase tão importante. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada também a você que nos acompanhou e até a próxima. Tchau!